Olá pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar da ação de investigação de paternidade para encerrar esse ciclo das ações de família. Para a gente falar da ação de investigação de paternidade, primeiro a gente tem que falar da natureza do direito, de ter reconhecido a sua paternidade. O próprio ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, afirma o seguinte: o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Olha que coisa interessante. O direito ele é personalíssimo, deve ser exercido pelo filho, é um direito indisponível, não se abre mão dele, e imprescritível, não tem prazo para o exercício. E tanto pode ser exercido contra os pais ou contra os demais herdeiros, e aí já está trazendo também a legitimidade passiva. Então vamos lá falar sobre essa ação, ver alguns pontos importantes dessa ação. Começando pela legitimidade ativa. Quem é que propõe a ação de investigação de paternidade? Regra geral é o filho. O próprio ECA diz, é um direito personalíssimo. Artigo 1606 do Código Civil estabelece: a ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. Olha que coisa interessante. A ação é do filho. Porém, se o filho morrer ainda menor, ou na época da morte ele for incapaz, os seus herdeiros podem promover a ação. Isso, porque a qualquer momento o filho pode, durante sua maturidade, a qualquer momento o filho pode promover essa ação. Se ele morre durante a maioridade e não promoveu essa ação, então quer dizer que ele não quis o exercício daquele direito. Ele não se interessou por exercer, por ter reconhecido o seu direito de filiação. Agora, se ele morre ainda criança, ainda menor de idade, os seus herdeiros legais, no caso, por exemplo, a mãe, ela pode entrar com essa ação de investigação de paternidade. Pode ser a legitimada ativa. Ou se morre incapaz, se já morre adulto, porém com outra incapacidade, aí os seus herdeiros também podem promover essa ação. Agora, se morreu capaz, não pode a ação ser promovida pelos herdeiros. Então, regra bem interessante aí do 1606 do Código Civil. Parágrafo único diz: se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-lo, salvo se julgado extinto o processo. Da mesma forma, se um filho iniciar ação de investigação de paternidade e ele falece, os seus herdeiros continuam na ação, sucedendo. A Lei 8.560 também traz uma situação interessante, que é um Ministério Público com legitimidade ativa extraordinária para propor essa ação. Ou seja, legitimidade ativa ordinária, quando alguém pleiteia direito em nome próprio a fim de se beneficiar. Eu entro com uma ação de indenização porque eu fui vítima de um dano. Então, eu sou autor da ação e estou pleiteando direito próprio. Isso é legitimidade ordinária. É a regra do processo civil. E o que é legitimidade extraordinária? É quando alguém entra com uma ação em seu nome, mas pleiteando o direito alheio. Esse exemplo. O Ministério Público é o autor da ação de investigação de paternidade. Ele atua em seu nome, mas ele atua postulando, pedindo o direito alheio, que é o reconhecimento da paternidade em favor daquela criança. Então, essa é a ideia aí da legitimidade extraordinária. Olha o que é que diz o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8.560. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias à notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. O que esse parágrafo 4º está trazendo é a última etapa do procedimento chamado de reconhecimento de investigação de paternidade oficiosa. Procedimento oficioso, que a gente vai ver já já. E lá, a própria Lei 8.560, ela estabelece que o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor essa ação de investigação de paternidade em prol daquela criança. O legitimado passivo a gente já falou, já viu na própria lei. O suposto pai, aquele que se acha que é pai, ele é o réu, ou os seus herdeiros, um caso de morte, por exemplo, desse pai.
Outro ponto interessante é a negativa do exame pericial, do famoso exame de DNA. Hoje em dia, essa é uma ação que tem um elemento científico muito importante ao seu favor, que é o exame, né, de DNA. O exame de DNA ele consegue dar um grau de certeza muito grande ao resultado dessas ações, assim também como as ações de negação de paternidade. A súmula 301 do STJ estabelecia o seguinte: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Em atendimento a essa súmula, o artigo 2º-A da Lei 8.560, de acordo com a súmula, estabelece o quê? Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Já começa trazendo que, olha, não é só a perícia, o exame pericial, que é a única prova. Podem ser utilizados todos os meios de provas como qualquer processo. Porém, a perícia ela tem uma importância especial. Olha o que diz o parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético DNA gerará a presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Se ele se nega e diante do contexto probatório das demais provas se percebe que é plausível a paternidade, o juiz reconhece a paternidade. É essa a ideia da leitura conjugada do artigo 2º-A e seu parágrafo único e da súmula 301 do STJ. Procedimento previsto pela Lei 8.560, uma lei relativamente pequena, curta, e ela traz esse procedimento de investigação de paternidade extrajudicial, antes do processo judicial, mas diante do Poder Judiciário. Então, não é um processo judicial, mas é um procedimento administrativo feito na via judicial, feito com a participação do poder público. Olha como é que funciona. Artigo 2º. Em registro do nascimento de menor, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Como é que funciona? A mãe ela vai registrar a criança no cartório. Para que o pai seja incluído como pai daquela criança, ele também tem que estar presente no cartório. Então, pai e mãe vão ao cartório e ambos, naquele prazo da lei de 30 dias, da lei de registros públicos, naquele prazo de 30 dias, o casal se dirige ao cartório, leva o documento de nascido do hospital e registra a criança em nome de ambos e colocando lá também o nome dos seus pais, avós paternos e avós maternos. Ok, essa é a ideia. Porém, se a mãe vai só, o que é que deve ser feito? A mãe indo registrar a criança sozinha, o tabelião, o oficial do registro, o tabelião, vai fazer o registro da criança, lançando ali os dados da mãe, o nome da criança, obviamente, as informações básicas da criança, e os dados da mãe e dos seus avós maternos. Porém, o tabelião, por lei, ele é obrigado a solicitar da mãe os dados do pai. Quem é o pai? Como diz aqui, ó, qual o nome e prenome do pai? Qual a profissão do pai? Você sabe a identidade, residência, endereço dele? Ela precisa informar esses dados ao tabelião. Para quê? Para que o procedimento administrativo de investigação da paternidade se inicie. Então, primeiro ato, a mãe foi registrar sozinha a criança. O tabelião faz o registro da criança só com aquelas informações e pede à mãe dados de identificação do pai. Me deu o endereço, me deu o nome, sobrenome, profissão, os dados de identificação, para que ele possa remeter essas informações ao juiz. Olha o que é que diz o parágrafo 1º. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Então, feito o registro, o oficial cartorial, o tabelião, envia para o Poder Judiciário, para o juiz corregedor do serviço de cartórios, do tabelionato,
Ele envia para o juiz competente aquele procedimento, aquelas informações. O juiz, como diz o parágrafo 1º, sempre que possível, ele notifica a mãe para que a mãe compareça e lhe dê explicações, maiores detalhes sobre a paternidade. Após isso, ou se ele julgar que não é necessário, ele manda notificar o pai, para que o pai preste informações. Então notifica o suposto pai, por enquanto ainda não é pai, é suposto pai. Notifica o suposto pai para que ele preste informações. Parágrafo 2º. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça. Via de regra, é sigiloso. Se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala de um procedimento judicial sigiloso, por que não o administrativo? Então, tem sim que ser sigiloso. Terceiro, o pai é notificado. Terceiro, no caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial de registro para devida averbação. O pai é notificado pelo juiz, comparece e declara expressamente: sim, eu sou pai. Se ele faz isso, como diz o parágrafo, será lavrado termo de reconhecimento, lavra-se um termo diante do juiz, onde ele reconhece e remete-se esse termo ao certidão, remetida a certidão, remete-se esse termo, essa certidão, ao oficial do registro, ao tabelião, para que o tabelião averbe no registro da criança o nome do pai e dos avós paternos. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Então, de novo, começando do início. Mãe foi fazer o registro no cartório e o pai não esteve presente. O tabelião pede as informações, os dados sobre o pai. Após isso, o tabelião envia ao juiz a cópia, a certidão de nascimento da criança e essas informações da ausência do pai. E também os dados do pai. O juiz notifica a mãe para escutar a mãe, buscar da mãe mais informações. Não é obrigatório, pode ou não fazer isso. Se ele julgar que é desnecessário, ele já manda diretamente notificar o pai. Depois de escutar a mãe, se ele julgar que é necessário, também manda notificar o pai. Notificado o pai, dá-se o prazo de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, o pai pode reconhecer expressamente a paternidade, comparece em juízo, lavra-se um termo onde ele reconhece a paternidade, o juiz envia a certidão daquilo para que o tabelião apenas acrescente os dados referentes ao pai no registro de nascimento da criança, do pai e dos avós paternos, claro, obviamente, no registro da criança, ok? O pai não reconheceu, o pai ou disse que não era pai, o suposto pai informa que não é pai, ou ele fica silente, ele não fala nada. Nesse caso, a lei está estabelecendo que não pode reconhecer, a contragosto dele, era só uma tentativa administrativa de reconhecimento, ele ficou calado ou disse que não era pai, então aquela documentação até então produzida, aquele procedimento produzido é enviado para o Ministério Público. O Ministério Público irá analisar com os documentos que ali recebeu se tem como proceder com a propositura da ação de investigação de paternidade. Percebam que esse procedimento anterior ele não é um processo judicial. Ele é meramente um processo administrativo conduzido pelo juiz. Processo meramente administrativo. A partir do momento em que envia para o Ministério Público e o Ministério Público propõe a ação de investigação de paternidade, aí sim a gente passa a falar de um processo judicial. Então, esse é o procedimento de averiguação oficiosa da paternidade. Parágrafo 5º e 6º complementam, dizendo o seguinte: quinto, nas hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensável o ajuizamento da ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança foi encaminhada para adoção. Se foi encaminhada para adoção, não tem a necessidade dessa investigação de paternidade por motivos óbvios. E o sexto, a iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade. Como vocês viram, é tentado pelo procedimento administrativo da averiguação oficiosa
o reconhecimento espontâneo da paternidade pelo pai. Se ele não reconhece espontaneamente, ou se ele recusa, se ele fica em silêncio ou ele recusa, os autos daquele processo administrativo é encaminhado para o Ministério Público. Não quer dizer com isso que a ação ela fica exclusiva do Ministério Público. O Ministério Público pode intentar, ou se de repente o Ministério Público não intentar, a criança representada pela mãe pode também propor ação de investigação de paternidade. Jânio, e se a ação do Ministério Público for proposta e depois a mãe também propõe uma ação com os mesmos termos? As ações elas vão ser reunidas para julgamento em conjunto. Né? Vão ter o mesmo objeto, vão ter o mesmo réu, só que vão ter autores diferentes. Eu não posso falar nesse caso que ocorre uma litispendência, porque as partes do processo são diferentes. Para haver litispendência tem que ter mesmas partes, autor e réu, mesma causa do pedido e mesmo pedido. Nessa situação da gente, a gente vai ter uma ação promovida de investigação de paternidade pelo Ministério Público e outra ação de investigação de paternidade promovida pela criança representada pela mãe. Duas partes distintas, mas a causa de pedir e o pedido e o réu também, em ambas as ações, são os mesmos. Que vai haver aí uma conexão e os processos serão reunidos para julgamento em conjunto. Jânio, o Ministério Público propôs ação, mas a criança não quer propor, mas quer participar ativamente do processo. Assistência, gente. Assistência litisconsocial. A criança, representada pela mãe, solicita o ingresso no processo e vai ser uma assistente do Ministério Público naquela ação também. Então, tem diversas saídas aí que a gente pode imaginar neste caso em específico, ok? Mas o que importa é mostrar que, mesmo que a lei preveja que é obrigação do Ministério Público, desde que haja elementos razoáveis para isso, que é obrigação do MP propor a ação de investigação de paternidade, isso não exclui da criança, né, ou dos herdeiros, se for o caso, a promoverem também essa ação de investigação de paternidade. Para a gente encerrar a ação de investigação de paternidade, só ler mais alguns poucos tópicos aí da lei. Como disse a vocês, é uma lei bem curta. O artigo 5º da lei diz: no registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza de filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e ao cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes. Gente, certidão de nascimento é para conter as informações essenciais do indivíduo. E não mais do que isso, né? O nome, os avós paternos, maternos, o gênero. Então, ainda se atribui, se coloca a questão racial, enfim, mas são as informações básicas. Não vai colocar ordem em relação a irmãos, segundo dos filhos de fulano. Não tem lógica isso, né? E também não vai fazer referência à natureza, filho adotivo, filho fora do casamento. Isso não pode. Fazer vinculação com o casamento dos pais, não pode. Isso também não é permitido de acordo com a lei. Isso já é uma postura para evitar aquelas situações que a gente viu anteriormente quando começamos a falar de paternidade, para evitar discriminações entre os filhos, para evitar alcunhas pejorativas aos filhos, filho ilegítimo, filho legítimo. A lei não traz mais essas distinções, então obviamente que cartorialmente assim também deve ser atendido. Artigo 6º. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. Gente, não precisa nem comentar, né? Seria um absurdo em tempos como hoje também vir constando na certidão de nascimento de uma criança, filho de um amante, filho de uma concubina. Já pensou? Um absurdo, né? E vamos para o artigo 7º. Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessitem. Esse é o artigo, desses 3 aqui que a gente acabou de ler, é o artigo mais significativo, mais importante na prática. Que é o quê? Na ação de investigação de paternidade, por mais que não haja pedido expresso, ao final do processo, com o reconhecimento da paternidade, se a pessoa que buscou o reconhecimento da paternidade tiver necessidade de alimentos,
o juiz ele já concede esses alimentos em favor daquela pessoa. Pense no exemplo de uma criança onde se presume a necessidade de alimentos. A criança ingressou com uma ação de investigação de paternidade. Ao final, depois de produzida toda a prova e ter o contraditório, confirma-se que o réu é o pai da criança. O juiz, em sua sentença, declara a paternidade, reconhece a paternidade em favor da criança e condena o pai ao pagamento de alimentos, mesmo que não tenha sido solicitada na petição inicial. Isso é um efeito automático também da ação de investigação de paternidade. Vamos ler mais uma vez o artigo, caput. Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. Então é isso aí, gente. Essas são as principais informações sobre a ação de investigação de paternidade. Com esse tema a gente encerra as principais ações de família, né? E em breve teremos novos conteúdos, ok? Um forte abraço e até a próxima.